Nessa videoaula falaremos como se calcula as medidas de tendência central e as medidas de dispersão para dados agrupados. Bem, para a gente estudar as medidas de tendência central e de dispersão em dados agrupados, nós vamos considerar um exemplo. Então vamos lá no exemplo. Em uma academia de ginástica, deseja-se implantar um programa de racionamento de energia elétrica que inclui, entre outras medidas, uma campanha de incentivo à redução do tempo de banho nos vestiários. Durante uma semana, registrou-se o tempo de duração dos banhos nos vestiários de cada desses usuários. Bem, os dados coletados, eles são organizados na tabela. Bem, vamos lá primeiro, antes de olhar para a tabela, primeiro vamos falar de uma coisa. O que são dados agrupados? Existem algumas variáveis que não é conveniente você colocar simplesmente todos os valores numéricos que essas variáveis podem assumir. Por quê? Porque vai ficar uma coisa muito poluída. Uma variável que assume diversos valores, uma quantidade grande de valores, se você for colocar todos os valores numa tabela ou todos os valores num gráfico, acaba se tornando algo muito dependioso, muito trabalhoso e, claro, acaba poluindo o seu gráfico. Então, para essas variáveis que assumem diversos valores, o que é mais útil? É você escolher intervalos de valores e agrupar esses dados nesses intervalos. Então, isso é que são dados agrupados em intervalos. Por que o tempo de duração dos banhos ele está agrupado em intervalo? Porque, por exemplo, a duração de banho, você pode ter 1 minuto, 1,2 minuto, 1,25 minuto, 1,3 minuto. Se você for colocar todos esses dados separados, vai ficar muito enfadonho. Então, para isso, essa tabela, ela traz esses dados agrupados de forma que você pode avaliar cada grupo, a frequência absoluta deles. O que nós temos? O tempo de duração, isso é em minuto, dos banhos, e a frequência absoluta quer dizer a quantidade de banhos que durou aquele intervalo de tempo. Por exemplo, o primeiro intervalo que nós temos é de 1 a 4 minutos. De 1 a 4 minutos nós temos 18 banhos que demoraram de 1 a 4 minutos. E aí eu quero chamar a atenção para esse detalhe. Quando você coloca de 1 a 4 minutos, esse símbolo que está no meio, que quer dizer o intervalo, ele quer dizer o seguinte, ó, do lado que tem esse traço na vertical é intervalo fechado, isso é um detalhe importante, e do lado que não tem o traço na vertical é intervalo aberto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o tempo de 1 a 4 minutos, o intervalo de 1 a 4 minutos, inclui banhos de duração de 1 minuto, mas não inclui banhos de duração de 4 minutos. Por quê? Porque do lado do 4 minutos não tem um traço na vertical. Nós só temos um traço na vertical do lado do 1 minuto. Então, de 1 a 4 minutos inclui banho de 1 minuto, de 1 minuto e meio, de 2 minutos, de 3 minutos, até, por exemplo, banho de 3,99 minutos, por exemplo. Agora, banhos de 4 minutos não estão nesse intervalo. Por quê? Porque do lado do 4 o intervalo é aberto. E onde é que estão os banhos de 4 minutos de duração? No próximo intervalo. De 4 a 7 minutos, nós tivemos 108 banhos registrados com esse tempo de duração. E aí, claro, né, de 4 a 7 minutos, conta banhos de 4 minutos, mas não conta os banhos de 7 minutos que estarão no próximo intervalo. E assim por diante. Então, esse tracinho na vertical quer dizer intervalo fechado, e, claro, sem o tracinho na vertical, quer dizer intervalo aberto. Então, nós tivemos 270 banhos de 7 a 10 minutos, 150 banhos de 10 a 13 minutos e 54 banhos de 13 a 16 minutos. Totalizando aí 600 banhos ao todo, o que quer dizer, então, que nós temos aí 600 usuários desse vestiário da academia de ginástica. Bem, a partir desses dados agrupados, nós vamos fazer o estudo das medidas de tendência central e das medidas de dispersão. Vamos lá então. Quando as informações referentes a uma variável elas estão agrupadas em classes ou intervalos, esses intervalos eles também são chamados de classes, né? Não é possível você saber como é que os valores estão distribuídos em cada faixa. Por exemplo, nós temos 18 banhos
de 1 a 4 minutos. Mas você não sabe, por exemplo, se são 18 banhos de 1 minuto, sei lá, 9 banhos de 2 minutos, 9 banhos de 3 minutos, ou se tem algum banho de quantidade quebrada em minuto, você não sabe, naquele intervalo, como é que está distribuída aquela frequência, certo? Como você tem essa impossibilidade, como recurso para associar medida a esses dados, a gente costuma fazer a suposição de que, em cada intervalo, os valores estão distribuídos homogeneamente. Se eles estão distribuídos homogeneamente, isso é, a gente admite uma distribuição aproximadamente simétrica ao redor do ponto médio desse intervalo, ao redor da média desse intervalo. É a maneira, é a estratégia que a gente utiliza para poder trabalhar com dados agrupados em intervalos. Desse modo, então, se um determinado intervalo ele contém N valores, há uma compensação entre os valores equidistantes do ponto médio que eu vou chamar de xi, isso da classe I. Então, o que nós vamos fazer? Para cada classe, para cada intervalo, nós vamos colocar um ponto médio, um valor médio. E esse ponto médio eu vou chamar de xi, onde I é a posição da classe. Bem, aí nós temos a tabela anterior acrescida desse ponto médio. Observe que a primeira e a segunda colunas já tinha na tabela anterior, eu acrescentei apenas a terceira coluna com o ponto médio. Aí a dúvida, como é que se calcula o ponto médio? Bem simples, ó. Para você calcular o ponto médio de uma classe, você soma os valores extremos e divide para 2. Ou seja, o ponto médio ele é a média dos valores extremos. Então vamos lá, o intervalo de 1 até 4. 1 mais 4 dá 5, dividido para 2, 2,5. Então o ponto médio do intervalo de 1 até 4 é 2,5. O ponto médio do intervalo de 4 até 7. 4 mais 7 dá 11, dividido para 2, 5,5. O ponto médio de 7 a 10. 7 mais 10 dá 17, dividido para 2, 8,5. O ponto médio do intervalo da classe de 10 a 13. 10 mais 13 dá 23, dividido para 2 dá 11,5. E, finalmente, o ponto médio da classe de 13 a 16, eu pego 13 mais 16, dá 29, dividido para 2, 14,5. Bem, então vamos lá. Quando eu vou trabalhar com dados agrupados em classes, em intervalos, o primeiro trabalho deve ser calcular a média de cada intervalo. Foi o que eu acabei de fazer. Bem, vocês devem estar se perguntando, mas para que calcular essa média? Para que esse trabalho? Porque é o seguinte, quando eu calculo a média de um intervalo, o que nós vamos ter na verdade é que aquela média, aquele valor médio, ele vai representar todos os elementos daquele intervalo. Por exemplo, como o valor médio de 1 até 4 é 2,5, isso quer dizer que esse 2,5 ele vai representar todos os 18 banhos que estão nesse intervalo. Na prática, a gente assume como que todos os 18 banhos que estão nesse intervalo, eles têm uma duração de 2,5. Exemplificando melhor, quando eu falo que a média de 4 a 7, da classe de 4 a 7, é 5,5, eu estou na prática querendo dizer que cada um desses 108 banhos, entre 4 e 7 minutos de duração, durou, em média, 5 minutos e meio. E assim por diante. Então aprendam isso. Cálculo das medidas de tendência central, cálculo das medidas de dispersão. Para dados agrupados, nós devemos trabalhar com a média de cada classe. Ok? Bem, feito isso, vamos continuar. Dessa forma, para a gente calcular essas medidas de tendência central e de dispersão, a gente vai considerar como representante de cada classe o seu valor médio, que é o valor xi, que é o ponto médio. Bem, aí você diz, como é que fica o cálculo da média? Primeiro eu devo considerar que em dados agrupados, essa média ela será sempre uma média ponderada. Nessa média ponderada, os pesos são as frequências de cada intervalo. Então você vai pegar a frequência de cada intervalo, vai ser então o peso daquele intervalo. E aí você diz, e o valor daquele intervalo é o quê? O ponto médio. Ok? Então, o ponto médio vai ser o valor de cada intervalo, e a frequência, o peso daquele intervalo vai ser a frequência. E a média será sempre média aritmética ponderada. Beleza. E a mediana, como é que fica? Bem, a mediana, você vai então pegar
os valores centrais ou o valor central daquele conjunto de valores. Da mesma maneira como você pega no caso então de ter dados não agrupados. Isso, claro, tomando o representante de cada intervalo. Vamos lá então. Em dados agrupados, a mediana corresponde. Bem, inicialmente ela corresponde ao termo central, que eu vou chamar de xi, do intervalo em que se encontra o termo central, caso a frequência total seja ímpar. Então, se o total de valores, ou seja, se a frequência total for ímpar, você então vai ter que pegar como mediana o valor central, não é isso? Você pega o valor central. Na hora que você pega o valor central, você sabe em que intervalo esse valor central vai estar. Estando num determinado intervalo, a mediana vai ser exatamente o xi, ou seja, vai ser o ponto médio daquele intervalo. Bem, agora por outro lado, se nós tivermos, por exemplo, uma frequência total par, que é o nosso caso dessa tabela, né? A frequência total é par, a mediana ela vai ser a média dos termos centrais, ela vai ser a média dos xi dos intervalos em que se encontram os termos centrais. Então, se você tem uma quantidade par de valores, você vai inicialmente descobrir quantidade par em que intervalo ou em quais intervalos estão os dois valores centrais. Sabendo em quais intervalos estão os dois valores centrais, você pega o ponto médio, o xi daquele intervalo, e tira a média. A moda é o mais simples, porque como a moda é o que mais se repete, a moda ela vai corresponder ao termo central do intervalo que tem a maior frequência. Porque o intervalo que tem a maior frequência, ele vai dizer quem é que mais se repete. Sabendo em que intervalo está quem mais se repete, é só você trabalhar com o ponto médio daquele intervalo. Continuando então, falei aí das medidas de tendência central. Agora vamos ver a questão das medidas de dispersão. O desvio médio, a estratégia é parecida. O desvio médio ele é calculado de forma idêntica ao cálculo dos dados em dados não agrupados. Ou seja, em dados não agrupados, você vai pegar cada valor menos a média e colocar em módulo, não é isso? Somar e dividir pela quantidade. No caso do desvio médio em dados agrupados é do mesmo jeito. Só que na hora que você for fazer cada valor menos a média, esse valor ele vai ser o ponto médio de determinado intervalo. Então você pega o ponto médio de cada intervalo menos a média, coloca em módulo, soma e divide pelo total de valores. E aí, claro, né, quando eu falo em total de valores, eu estou falando na frequência total, na soma das frequências de cada intervalo. Por último, então, na verdade não por último, quase por último, a variância. Também do mesmo jeito. Você calcula ela de maneira idêntica aos cálculos que a gente faz com dados não agrupados, só que utilizando o termo central. Lembrem, a variância eu pego cada valor menos a média, eleva ao quadrado, soma e divide pela quantidade de valores. Esse cada valor menos a média, na verdade vai ser, você pega cada representante de cada intervalo menos a média. Eleva ao quadrado, soma e divide pela quantidade. E claro, de maneira totalmente idêntica, o desvio padrão. É só seguir a mesma regra. Você calcula também de forma idêntica, onde você vai pegar cada representante de cada classe menos a média, eleva ao quadrado, soma, divide pelo total da frequência e tira a raiz quadrada, já que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Bem, feita então aí essa breve explanação de como serão calculadas essas medidas, vamos agora então seguir no nosso exemplo, né, retomar a nossa tabela de distribuição de frequência. E agora, a partir dessa tabela de distribuição de frequência, a gente vai calcular tempo médio de banho, a gente vai calcular, por exemplo, a moda de duração do banho, a gente vai calcular essas medidas. Vamos lá então, né? Está aí a tabela, a frequência de cada intervalo e o ponto médio de cada intervalo. Lembrem que eu vou trabalhar com o ponto médio. É ele que vai representar cada intervalo. Bem, o tempo médio de banho, o que você pega? Como é uma média ponderada, você pega cada xi, vamos lembrar que cada xi é cada ponto médio, multiplica pela frequência, que é o ni,
soma e divide pela soma das frequências. Então vamos lá. Você pega 2,5 vezes 18, olhem para o ponto médio, olhem para a frequência. 5,5 vezes 108, 8,5 vezes 207, 11,5 vezes 150, 14,5 vezes 54, soma tudo e divide pela soma das frequências, que é 18 mais 108 mais 270 mais 150 mais 54, que vai dar 600. Faça aí os produtos. Fiz os produtos. Agora eu vou somar em cima, dá 5.442, e a soma embaixo dá 600. Então 5.442 dividido para 600 dá 9,07 minutos. Então, em média, um banho dura 9,07 minutos nessa academia de ginástica. Ok. Bem, feito o banho, feito o tempo médio do banho, vamos agora seguir para a próxima medida de tendência central. Vou fazer logo a moda. Como eu falei, a moda ela vai ser o termo central da classe que tiver a maior frequência. Então você olha para a tabela e você vai perceber que a classe que tem a maior frequência é a classe de 7 até 10, porque ele tem a frequência de 270. Essa classe de 7 até 10, ela tem termo médio 8,5. Então isso quer dizer que a moda, que é o termo médio da classe de maior frequência, é 8,5 minutos. Então é moda nessa academia de ginástica os banhos durarem 8 minutos e meio. Continuemos então. Agora eu vou para mediana, Indo para a mediana, vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos observar que a frequência total 600 é par. Como 600 é par, para calcular a mediana, você vai ter que calcular a média dos dois termos centrais. Quem são os dois termos centrais? O 300º termo e o 300º primeiro. Então você vai ter que descobrir quem é o 300º primeiro termo e calcular a média desses dois. Bem, não dá para você descobrir quem é propriamente esse termo, porque você tem dados agrupados em intervalos. Na verdade, você vai descobrir em que intervalo está o 300º termo e em que intervalo está o 300º primeiro termo. Descoberto o intervalo dos dois, você olha quem é o representante desses intervalos e tira a média deles. Vamos lá então, observar isso. Bem, a classe de 7 até 10, ela tem frequência 270. Como ela tem frequência 270, ela aborda do 127º termo ao 396º termo. Aí você diz, boiei, não entendi, foi nada. Vamos lá. A classe de 1 até 4 tem frequência 18. A classe de 4 até 7 tem frequência 108. 18 mais 108 dá 126. Isso quer dizer que até o 126º termo, nós ainda estamos na classe de 4 até 7, ok? Até o 126º termo, nós estamos na classe de 4 até 7. Então, o 127º termo, ou seja, o próximo termo, está na próxima classe, que é de 7 até 10. Então, o 127º termo, ele é o primeiro da classe de 7 até 10. Pessoal, mas a classe de 7 até 10, ela tem 270 termos. Então, se você pegar, por exemplo, aí, 126, que tinha até a classe de 4 até 7, mais 270 da classe de 7 até 10, você vai chegar em 396. Por isso que eu concluo que a classe de 7 até 10, o primeiro termo dela vai ser o 127º, e o último termo dela vai ser o 396º, ok? Para que eu fiz essa conclusão? Para eu concluir que o 300º e o 300º primeiro, eles estão nessa classe, porque essa classe vai de 127 a 396. Então, o 300 e o 301 estão nela. Como essa classe ela tem como representante 8,5, então nós vamos tomar como representante do 300º e como representante do 300º primeiro termo 8,5.
Desse modo, então, eu vou então aplicar aí a fórmula da mediana. Quando eu tenho quantidade total de valores par, você vai tirar a média dos dois do meio. Então, você vai pegar o x300 mais o x301 dividido para 2. Então, isso é 8,5 mais 8,5 dividido para 2. Isso dá, então, 17, na verdade, que dividido para 2 dá 8,5. Com isso, a mediana do tempo dos banhos nessa academia de ginástica de duração é de 8,5 minutos. Pessoal, um parêntese aqui. Há a possibilidade de quando você for pegar os dois valores centrais, eles estarem em intervalos diferentes. Nesse exemplo, os dois valores centrais eles estão no intervalo de 7 até 10, na classe de 7 até 10. Mas há a possibilidade de eles estarem em classes diferentes, classes consecutivas e diferentes. Bem, no caso de eles estarem em classes diferentes, é só você pegar os valores médios de cada uma das duas classes e tirar a média. Não tem problema, é do mesmo jeito. Vamos continuar então. Agora o desvio médio, né? Bem, o desvio médio, lembrem, você pega cada valor menos a média, bota no módulo e soma. Depois você divide pelo total de valores. Entendam o seguinte, cada valor aqui para nós vai ser cada ponto médio menos a média. Outra coisa que eu devo perceber é que como esses dados estão agrupados em intervalo, cada intervalo tem uma frequência. Então, o que vai diferir no desvio médio? Prestem atenção na fórmula. Eu pego cada valor menos a média, ou seja, o termo médio de cada classe menos a média, e eu vou, isso entre módulo, né? E eu vou multiplicar pela frequência daquela classe, porque as classes possuem frequências diferentes. Então, cada valor menos a média em módulo multiplicado pela frequência. É assim que eu calculo o desvio médio no caso de uma distribuição de frequência agrupada em classe. Bem, soma tudo isso e divide, claro, pelo total de valores, que é a soma das frequências. Vamos lá então, substituir aí. O termo médio da primeira classe é 2,5, menos a média, essa média nós já calculamos, a média é 9, nós calculamos no slide anterior, a média ponderada que a gente viu. Lá, se não me engano, deu 9,01, para facilitar a nossa vida, eu arredondei para 9. A frequência da primeira classe é 18, mais o valor médio da segunda classe, 5,5, menos a média 9, multiplicado pela frequência, 108. O valor médio da terceira classe, 8,5, menos a média, 9. Isso aí entre módulo, multiplicado pela frequência, 270. Mais o ponto médio da próxima classe, 11,5, menos a média, que é 9, multiplicado pela frequência, que é 150. Por último, mais o ponto médio da última classe, 14,5, menos a frequência, na verdade, menos a média, que é 9, entre módulo, multiplicado pela frequência, 54. Tudo isso dividido pela soma das frequências. Bem, daí para frente, o valor que está, a diferença que está entre módulo, eu calculei, né? Só fiz isso, o restante eu só repeti. Agora, eu calculei cada módulo, o restante eu só repeti. Observe que o módulo é só apagar o sinal. Aqui agora eu vou calcular os produtos. Calculei os produtos em cima desses valores. Somando em cima, vai dar então 1.302. E a soma embaixo, que é o total de frequências, 600. 1.302 dividido para 600 dá 2,17. Então, o desvio médio do tempo de duração desses banhos, ele oscila em torno de 2,17 minutos, claro, para mais ou para menos. Beleza. Feito o desvio médio, vamos agora para o cálculo da variância. Bem, para o cálculo da variância, vamos lembrar, você pega cada valor menos a média, eleva ao quadrado, soma e divide pelo total de valores. Relembrem, os dados agrupados, eles possuem, cada intervalo possui uma frequência. Então, o que você faz? Cada ponto médio de cada intervalo, menos a média, eleva ao quadrado. Multiplica pela frequência, essa é a diferença principal. Você vai ter que multiplicar pela frequência o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Então, cada
termo médio menos a média, elevado ao quadrado, vezes a frequência. Soma e divide pela soma das frequências. Como nós já vimos o termo médio e já vimos a média, eu só substituí. Não vou repetir aqui não, porque eu já fiz a repetição no desvio médio. A diferença é que no desvio médio a gente calculava o módulo. Aqui eu vou calcular o quadrado da diferença, só isso. Coloquei as frequências e tranquilamente. A diferença entre parênteses eu fiz agora, dá esses valores que estão aparecendo. O restante só repete. Agora eu vou fazer os quadrados. Fazendo os quadrados dá esses valores. Também o restante só repete. Agora eu vou fazer os produtos. Multiplicando dá esses valores. Novamente só repetir. Somando o que você tem em cima, isso vai dar 4.722. A soma embaixo dá 600. Essa divisão, então, ela dará 7,87. Portanto, a variância desse conjunto de valores ela é 7,87. Bem, um conselho, né? Nós temos muitos valores quebrados. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não estiver atento, a gente erra esses cálculos. E errando um valor, está errado o valor final. Qual o conselho? Façam esses cálculos na calculadora. Facilita a vida de vocês, ganha tempo e, claro, né, evita de estar errando. Bem, para eu calcular o desvio padrão, eu posso calcular pela fórmula normal do desvio padrão ou eu posso ser um pouco inteligente. Como nós já temos a variância, nós sabemos que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Já que a variância é 7,87, então o desvio padrão será a raiz quadrada de 7,87. Isso dá aproximadamente 2,8. Então isso quer dizer que o desvio padrão do tempo de duração desses banhos ele é de aproximadamente 2,8 minutos. Bem, dessa forma eu finalizo essa videoaula, onde nós apresentamos o cálculo das medidas de tendência central e das medidas de dispersão, utilizando dados agrupados em classes.